Era para ser apenas mais um passeio de final de tarde com o marido, Rodrigo. O ar gelado da Serra Catarinense chicoteava a pele, e a neve, fina e brilhante, cintilava sob o sol que se punha. Sentada na cadeira de rodas, agasalhada em um casaco pesado, Camila se agarrava à esperança de que Rodrigo ainda a amasse. Com 7 meses de gravidez e as pernas paralisadas após um acidente de carro meses atrás, ela se sentia vulnerável, mas ainda confiava no homem que um dia jurou protegê-la a todo custo. A voz de Rodrigo soou estranhamente doce naquela noite. Eu sei que você andou estressada, Camila. Deixa eu te levar para respirar o ar puro da montanha. Vai fazer bem para você e para o bebê. O sorriso dele parecia gentil, mas por trás dele se escondia um segredo, mais sombrio que o céu noturno. Camila, apesar de cansada, concordou. Ela ainda queria acreditar no casamento que um dia pareceu inabalável. O carro serpenteava pelas florestas silenciosas de São Joaquim, cada vez mais distante da cidade. Camila sentiu uma pontada de desconforto. Quanto mais se afastavam, menos luzes ela via, até que o único brilho vinha dos faróis do carro e da lua pálida. Rodrigo, por que estamos indo tão fundo na floresta? Ela perguntou baixinho, a voz trêmula. Ele apertou a mão dela e respondeu suavemente. Confia em mim, meu amor. Você vai amar a paz daqui. Mas os olhos dele, fixos na estrada, estavam frios e distantes. Quando o carro finalmente parou, Rodrigo rapidamente tirou a cadeira de rodas do porta-malas e a ajudou a sair. A floresta se erguia ao redor deles, alta e sombria, o silêncio quebrado apenas pelo farfalhar de criaturas invisíveis. Camila sentiu o peito apertar. Algo estava muito errado. Está congelando aqui fora, ela sussurrou, esfregando os braços. Não podemos simplesmente voltar para casa. Ele se agachou, o rosto perto do dela, mas o tom era duro. Camila, você vai ficar bem. Fique aqui por um tempo. Eu volto já. O coração dela deu um salto. Espera, para onde você vai? O pânico tomou conta de sua voz. Rodrigo se levantou, os olhos cheios de algo que ela não reconhecia mais. Preciso resolver uma coisa. Não se preocupe. Você é forte, Camila. Mais forte do que pensa. Antes que ela pudesse protestar, ele se virou e voltou para o carro. O coração de Camila martelava, enquanto ela tentava se mover com a cadeira de rodas, mas a neve a tornava pesada e teimosa. As lágrimas turvaram sua visão, enquanto ela o via entrar no banco do motorista. Rodrigo, por favor, não me deixe aqui, ela gritou, sua voz ecoando entre as árvores congeladas. Por um momento ele ficou parado. Ela pensou que talvez, só talvez, ele fosse sair e dizer que era uma piada cruel. Mas então o motor rugiu. Os faróis cortaram as árvores e com um spray de neve, o carro desapareceu pela estrada, deixando Camila sozinha naquele deserto gelado. Sua respiração vinha em soluços enquanto ela percebia que o homem que amava, o pai de seu filho, a havia abandonado para morrer. A floresta se fechou sobre ela, escura e impiedosa, e à distância ela ouviu o som arrepiante do uivo de um lobo. Ela estava sozinha, indefesa, e a noite mal havia começado. O silêncio depois que o carro de Rodrigo desapareceu era mais pesado do que a neve que cobria os galhos. Os gritos de Camila ainda ecoavam fracamente, engolidos pela vasta floresta. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ela agarrava as rodas congeladas de sua cadeira. O ar gelado cortava seus pulmões. Cada respiração era afiada como agulhas. Seu coração gritava que isso não era um acidente, não era um engano. Rodrigo a havia deixado ali para morrer. Sua mente voou de volta para as promessas que ele fez quando ela estava no hospital. Depois do acidente de carro,
que tirou sua capacidade de andar. Eu nunca vou te deixar, Camila. Você é meu mundo. Ela se lembrava daquelas palavras tão claramente, mas agora elas pareciam cinzas. Como o homem em quem ela confiou sua vida, o pai de seu filho, poderia tratá-la como um fardo? Ela tentou mover a cadeira para frente, mas a neve era espessa e implacável. As rodas afundavam, e cada impulso parecia uma escalada de montanha. Seus braços queimavam, mas a cadeira mal se movia 1 centímetro. O pânico a sufocava. Ela estava grávida de 7 meses, sem telefone, sem comida e sem ninguém por quilômetros. Seus olhos se moviam nervosamente na escuridão. A floresta parecia viva, observando-a, se fechando. O uivo que ela ouviu antes voltou, mais perto desta vez. Seu sangue gelou. Ela sabia que lobos andavam por aquelas matas. Lembrou-se de ter lido notícias sobre trilheiros atacados em áreas remotas. Agora, ela estava mais fraca, mais lenta, mais vulnerável do que qualquer um. Por favor, Deus, ela sussurrou entre dentes que batiam. Não me deixe morrer aqui, não assim. Sua barriga se contraiu com o movimento do bebê. O pequeno chutou, como se sentisse o medo dela. Camila colocou uma mão trêmula sobre o estômago. Me desculpe tanto, meu amor, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vou dar um jeito. Eu prometo que vou te manter segura. Mas no fundo, ela se perguntava se poderia cumprir aquela promessa. Um estalo ecoou à distância, como um galho quebrando sob um peso. Camila congelou. Sua respiração parou. Ela virou a cabeça para o som, mas as sombras não revelavam nada. Então veio outro som, um rosnado baixo, profundo, primal. Seu pulso acelerou. Ela tentou novamente mover a cadeira, lutando contra a neve, a desesperança a alimentando. Vamos, por favor, se mova, ela implorou, empurrando com toda a sua força. A cadeira se moveu alguns centímetros para a frente, mas não era o suficiente. O rosnado veio de novo, desta vez mais perto. Sua garganta se fechou. Ela quase podia sentir olhos a encarando da linha das árvores. Sua mente gritava por Rodrigo, embora soubesse que era inútil. Rodrigo, me ajude. Ela chorou na noite, sua voz falhando. Apenas o silêncio respondeu. O silêncio. E então, o som agudo de passos na neve. Suas lágrimas embaçaram sua visão, mas ela podia ver uma forma se movendo entre as árvores. Grande demais para ser um coelho, silencioso demais para ser humano. Os pelos da nuca se arrepiaram. O peito de Camila subia e descia rapidamente, cada segundo mais pesado com o medo. O bebê chutou novamente, um lembrete forte do que ela tinha que lutar. Sua voz se quebrou em um soluço. Por favor, alguém, qualquer um, nos ajude. E então, da escuridão, olhos brilhantes apareceram, observando cada movimento dela. Os olhos brilhantes perfuraram as sombras, imóveis, fixos em Camila. Seu peito se apertou enquanto sua respiração se tornava superficial. Ela agarrou os apoios de braço de sua cadeira de rodas, sussurrando orações quebradas. A floresta, já fria e aterrorizante, agora parecia uma jaula se fechando sobre ela. Um rosnado baixo ecoou, vibrando entre as árvores. O pulso de Camila martelava em seus ouvidos. Ela sabia que não era apenas uma criatura. Mais rosnados se seguiram, cercando-a de diferentes direções. Sua garganta ficou seca. Lobos caçavam em matilhas. Ela estava cercada. Fiquem para trás, ela chorou, sua voz trêmula, as lágrimas congelando em suas bochechas. Ela acenou com os braços fracamente, como se seus frágeis movimentos pudessem afastar predadores. Mas as sombras se aproximaram. O ranger das patas na neve se tornou mais alto, mais perto. De repente,
uma forma avançou. Um lobo enorme, com os pelos eriçados, os dentes brilhando sob o luar. Camila gritou, agarrando o estômago enquanto a dor percorria seu corpo. Ela tentou empurrar a cadeira de rodas para trás, mas as rodas travaram na neve. Ela estava presa, completamente exposta. O lobo estalou as mandíbulas a centímetros de suas pernas. Ela chutou fracamente com o pé paralisado, mas o movimento foi inútil. Outro lobo apareceu no lado oposto, rosnando. Seus olhos queimavam de fome, e o cheiro de seu sangue, o rastro fraco de arranhões que ela não havia notado, os atraía para mais perto. Seu corpo tremia violentamente. Não, por favor, não, meu bebê, por favor, ela implorou, sua voz rouca, falhando. Ela pegou um galho do chão, balançando-o descontroladamente. Ele bateu contra a neve, fraco demais para fazer diferença. O lobo apenas rosnou mais alto, se aproximando, a saliva escorrendo de suas presas. O bebê chutou novamente, forte e agudo, como se suplicasse para que ela continuasse a lutar. Eu não vou deixar que te machuquem, Camila sussurrou desesperadamente. Eu não vou desistir. Suas lágrimas turvaram a visão dos predadores a cercando, mas seu espírito se agarrou a um fio tênue de esperança. Um lobo avançou, seus dentes roçando seu casaco. Ela gritou de agonia, enquanto garras afiadas rasgavam seu braço. O sangue escorreu rapidamente, manchando a neve de carmesim. O cheiro enlouqueceu a matilha. Eles uivaram, o som arrepiante a abalando até a medula. A voz de Camila se quebrou em soluços. Alguém, nos ajude. Sua cadeira de rodas balançou perigosamente enquanto ela balançava o galho novamente, desta vez acertando o focinho de um lobo. Ele guinchou, mas apenas por um momento. A raiva substituiu a hesitação e ele voltou mais feroz. A força de Camila falhou, sua visão embaçada. Ela pensou em Rodrigo, seus olhos frios a abandonando. Ela pensou em quão injusto era. Depois de sobreviver ao acidente, depois de carregar seu bebê através da dor. Era assim que terminaria. Os lobos se aproximaram, seus rosnados mais altos, seus corpos mais perto. Um saltou, derrubando a cadeira para trás. Camila caiu no chão com um grito, o frio penetrando seus ossos. A matilha a cercou, pronta para atacar. Seus soluços preencheram a noite. Seu sangue se misturou à neve. Sua esperança se esvaiu, assim como o maior lobo se abaixou. Os músculos se contraindo para o ataque final. Um tiro rasgou o silêncio, assustando a matilha e estilhaçando a escuridão. O tiro ecoou pela floresta congelada, saltando de árvore em árvore. Os lobos guincharam, assustados com o som estrondoso, e se dispersaram de volta para as sombras. Os ouvidos de Camila zumbiam, enquanto ela jazia na neve, seu corpo tremendo, o sangue encharcando sua manga. Sua cadeira de rodas estava tombada ao lado dela, inútil. Ela tentou levantar a cabeça, ofegando por ar, aterrorizada de que o tiro significasse um novo perigo. Das árvores, surgiu uma figura alta vestida com roupas pesadas de inverno, carregando um rifle no ombro. Seus passos eram firmes, confiantes, determinados. O feixe de sua lanterna varreu a clareira até pousar em sua forma quebrada. Sua voz cortou o silêncio gelado. Meu Deus, você está bem? Camila se encolheu, os braços se curvando protetoramente em torno de sua barriga inchada. Ela havia aprendido da maneira mais difícil a não confiar em homens, especialmente após a traição de Rodrigo. Sua voz se quebrou de medo. Por favor, não me machuque. O estranho rapidamente abaixou seu rifle, erguendo as duas mãos para mostrar que não tinha a intenção de machucá-la. Calma, não estou aqui para te machucar. Meu nome é Felipe Costa. Eu estava caçando quando ouvi os gritos. Vi os lobos te cercando. Você está segura agora, eu prometo.
Suas palavras carregavam calor, mas as lágrimas de Camila escorriam mais forte. Segura, ela sussurrou. Ele me deixou, meu marido me deixou aqui para morrer. Seus soluços se quebraram, se derramando na noite gelada. A mandíbula de Felipe se contraiu, seus olhos escuros de fúria. Ele se agachou ao lado dela, avaliando seus ferimentos. O sangue escorria constantemente dos arranhões em seu braço, e seus lábios tinham ficado pálidos de frio. Você está perdendo sangue, ele disse com firmeza. Precisamos te levar para um hospital agora mesmo. Camila balançou a cabeça fracamente, desespero em seus olhos. Eu não posso me mover. E meu bebê? Ela agarrou seu estômago, uma dor aguda a rasgando. O pânico tomou conta de sua voz. Algo está errado. Eu posso sentir. Felipe não perdeu um segundo. Com uma gentileza surpreendente, ele a pegou nos braços, embalando-a como se fosse feita de vidro. Camila ofegou, desacostumada a ser segurada após meses de confinamento em sua cadeira de rodas. A força dele parecia sólida, a confortando, em contraste com a traição fria que ela havia suportado. Aguente firme, ele a incentivou, sua respiração o embaçando no ar gelado. Eu vou te tirar daqui. Apenas mantenha seus olhos em mim. Você não está mais sozinha. Através de lágrimas embaçadas, Camila estudou o rosto dele iluminado pelo luar, a mandíbula forte, os olhos penetrantes, a determinação que irradiava dele. Algo em sua presença a fez querer acreditar, apenas por um momento, que talvez ela pudesse sobreviver a esse pesadelo. Os lobos uivaram novamente à distância, mas nenhum ousou voltar. Felipe a carregou rapidamente em direção a um SUV elegante, coberto de neve, escondido entre as árvores. Ele a colocou gentilmente dentro, envolvendo-a com cobertores. As mãos de Camila tremeram enquanto ela agarrava o braço dele. Não me deixe como ele fez, ela sussurrou. Felipe a olhou nos olhos com uma determinação feroz. Eu juro para você, não sou esse tipo de homem. O motor rugiu, os faróis cortando a floresta. Camila fechou os olhos, a dor em seu corpo avassaladora. Mas pela primeira vez naquela noite, um frágil fio de esperança cintilou em seu coração. No entanto, enquanto eles corriam para o hospital, ela não tinha ideia de que seu pesadelo estava apenas começando. As luzes do hospital eram cegantes, duras contra o rosto de Camila, manchado de lágrimas. O cheiro estéril de antisséptico encheu o ar, enquanto Felipe a levava para dentro pelas portas deslizantes, gritando por ajuda. Enfermeiros a cercaram, levantando Camila para uma maca. Suas vozes, uma mistura de termos médicos. Ela agarrou a mão de Felipe até que a puxaram, seus olhos aterrorizados implorando para que ele não desaparecesse. Eu estarei bem aqui, ele gritou para ela, sua voz firme, embora seu peito se apertasse com a preocupação. Ele odiava se sentir impotente, assistindo enquanto a mulher frágil era levada através das portas duplas que se fechavam atrás dela. Lá dentro, o mundo de Camila girava. As luzes fluorescentes acima se embaçaram enquanto ela lutava contra ondas de dor que vinham de seu estômago. Cada chute de seu bebê parecia mais fraco, como um pedido que se desvanecia no silêncio. As lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela sussurrava. Por favor, meu bebê, fique comigo. Os médicos trabalhavam com urgência, suas ordens claras e rápidas. Agulhas perfuravam sua pele, monitores apitavam e o oxigênio sibilava. Mas nada abafava o terrível silêncio que crescia dentro dela. Sua mão instintivamente pressionou a barriga, desesperada para sentir um movimento. Por um longo e agonizante momento, não havia nada. Do lado de fora, Felipe andava pelo corredor, com os punhos cerrados, sua mente revivendo a cena de Camila sangrando na neve,
os lobos, seus gritos de desespero. A raiva fervia dentro dele, não apenas pela crueldade do destino, mas pelo homem que a havia abandonado. Nenhum marido decente deixaria sua esposa grávida para morrer na floresta. Quem quer que Rodrigo fosse, Felipe silenciosamente jurou que ele pagaria. Depois do que pareceram horas, um médico saiu, sua expressão pesada. Felipe correu para a frente. Como ela está? O médico hesitou, então falou com uma gravidade silenciosa. Fizemos tudo o que pudemos. A mãe está estável, mas o bebê não resistiu. As palavras pairaram no ar, como uma sentença de morte. A respiração de Felipe parou. Sua mandíbula se contraiu, seu coração doendo pela mulher que ele acabara de conhecer, mas com quem já se sentia profundamente conectado. Ele perguntou suavemente: "Ela sabe?" O médico balançou a cabeça. "Ela está fraca, mas consciente. Você deveria estar com ela quando contarmos." Felipe entrou no quarto em silêncio. Camila estava pálida contra os lençóis, o cabelo úmido de suor, os olhos meio abertos. Quando ela o viu, seus lábios tremeram. "O bebê? Meu bebê está bem?" A garganta de Felipe se fechou. Ele puxou uma cadeira para perto, pegando a mão frágil dela. "Camila." Sua voz falhou, incomumente instável. Os médicos. Eles tentaram, mas seu pequeno não sobreviveu. O grito dela estilhaçou o silêncio. Não foi alto, mas cru, o som da alma de uma mãe se partindo. Ela agarrou seu estômago, soluçando incontrolavelmente. Não, meu bebê!" Suas lágrimas encharcaram o travesseiro, enquanto seu corpo tremia de dor. Os próprios olhos de Felipe arderam, mas ele apertou o punho em sua mão. "Eu sinto muito. Eu queria poder tirar essa dor de você. Mas você não está sozinha, Camila. Você ainda tem um futuro." Seus soluços diminuíram, embora a dor ainda esmagasse seu peito. Ela virou o rosto para ele, sussurrando: "Porque Deus me deixou viver, mas tirou meu filho?" Felipe não tinha resposta. Tudo o que ele podia fazer era ficar com ela, firme e silencioso, enquanto seu mundo desmoronava. E no fundo do coração partido de Camila, um único pensamento ecoou: Rodrigo fez isso. Os dias seguintes ao hospital se tornaram um borrão para Camila. Ela permaneceu na cama, olhando para o teto branco, a mão descansando na curva vazia de sua barriga. O silêncio de seu útero a atormentava. Não havia mais chutes suaves. Não havia mais sinais de vida. Apenas o vazio. Enfermeiras entravam e saíam, verificando seus sinais vitais, oferecendo comida que ela nunca tocava. Toda vez que alguém entrava, ela esperava, contra toda razão, que eles trouxessem seu filho de volta, que a perda fosse apenas um pesadelo. Mas o berço em seu quarto continuava vazio. Felipe a visitava todos os dias, trazendo flores ou cobertores macios para confortá-la. No entanto, Camila mal falava. Sua voz havia se tornado um sussurro, presa na dor. Uma tarde, ele a encontrou sentada em sua cadeira de rodas perto da janela, olhando fixamente para a neve que caía do lado de fora. "Camila", ele disse gentilmente, puxando uma cadeira, "você precisa comer. Seu corpo precisa de força para curar." Seus lábios tremeram. "Por que curar? Para quê?" "Meu filho se foi. Meu marido me abandonou. Não sobrou nada." Seus olhos, inchados de lágrimas intermináveis, encontraram os dele. "Eu deveria ter morrido naquela floresta. Teria sido mais fácil." O peito de Felipe se apertou. Ele havia enfrentado empresários impiedosos, sobrevivido a negociações brutais e até lutado contra a natureza durante suas expedições de caça. Mas nada se comparava à impotência de ver aquela mulher frágil se desintegrar. "Não diga isso." Ele a incentivou suavemente. "Você está viva por uma razão, Camila. Talvez você não consiga ver agora, mas sua história não acabou." Ela balançou a cabeça,
sua voz afiada de amargura. Uma história! Que história! Uma mulher aleijada que perdeu seu bebê porque seu marido não a queria mais. Isso não é uma história, Felipe. É uma tragédia. As lágrimas escorreram novamente e ela enterrou o rosto nas mãos. Eu ouço os lobos à noite. Eu ouço meu bebê chorando, mas quando eu acordo, é apenas silêncio. Você sabe como é isso? Seus soluços cortaram o ar do quarto. Felipe se inclinou para a frente colocando a mão sobre a dela. Sua voz era baixa, firme, mas terna. Eu não conheço essa dor, Camila. Não posso fingir que conheço. Mas eu sei como é ser traído, ser deixado sozinho quando você mais precisava de alguém. Eu carrego minhas próprias cicatrizes. Elas não desaparecem, mas podem curar. E você também pode. As palavras dele a tocaram, embora ela não perguntasse sobre a dor que ele carregava. Ela se virou, olhando para a janela, as lágrimas se formando. E se eu falhar? E se eu tentar e não adiantar de nada? Então você vai falhar lutando, não desistindo. Ele respondeu com firmeza. E eu estarei com você em cada passo. A sinceridade em seu tom quebrou algo em suas barreiras. Por semanas, ela havia vivido em silêncio, convencida de que sua vida tinha acabado. Agora este homem, um estranho que se tornou um salvador, estava lhe estendendo uma tábua de salvação. Seus lábios tremeram. Eu não sei se sou forte o suficiente. Felipe estendeu a mão, levantando suavemente seu queixo para que seus olhos se encontrassem. Camila, você sobreviveu a ser deixada para morrer na neve. Você enfrentou lobos, perdeu seu filho e ainda está respirando. Essa é uma força que a maioria das pessoas nunca vai entender. Não a desperdice. Suas lágrimas escorreram livremente, mas pela primeira vez não eram apenas lágrimas de dor. Elas carregavam algo mais, algo frágil, esperança. Ela sussurrou quase para si mesma. Voltar a andar. Felipe deu um leve sorriso. Sim. Voltar a andar e voltar a viver. Camila fechou os olhos, respirando fundo. Seu coração ainda estava pesado, seu corpo ainda fraco, mas no fundo uma decisão estava se formando. Talvez ela não pudesse mudar o passado, mas talvez, apenas talvez, ela pudesse reconquistar seu futuro. E com aquela frágil faísca, a jornada de renascimento de Camila havia calmamente começado. O centro de reabilitação em Florianópolis não era nada como os quartos frios de hospital a que Camila havia se acostumado. As paredes eram pintadas em tons suaves, e o cheiro de lavanda substituía o cheiro forte de antisséptico. Mas apesar do calor do ambiente, Camila sentia que estava entrando em um campo de batalha. Médicos e terapeutas a receberam com sorrisos profissionais, explicando o processo. Meses de fisioterapia extenuante, cirurgias e exercícios intermináveis. Felipe ficou ao seu lado, com a mão levemente em seu ombro, silenciosamente garantindo que ela não estava sozinha. No primeiro dia, o terapeuta amarrou as órteses nas pernas dela e a guiou em direção a barras paralelas. O coração de Camila batia forte enquanto ela olhava para seu reflexo no espelho. Suas pernas pareciam estranhas, sem vida, frágeis. Ela agarrou as barras com força, os nós dos dedos brancos. Quando você estiver pronta, o terapeuta incentivou. Camila tentou. Ela empurrou com toda a sua força, os braços tremendo, o suor escorrendo pelo rosto. Seu corpo se recusou a obedecer. A dor era aguda, irradiando por sua coluna. Ela desabou de volta na cadeira de rodas, lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Eu não consigo fazer isso, ela chorou, enterrando o rosto nas mãos. É demais, eu não sou forte o suficiente. Do canto, Felipe se aproximou. Sua voz era calma, mas inabalável. Sim, você é. Este é apenas o começo. Ninguém espera que você vença em um dia. Ela balançou a cabeça violentamente.
Você não entende. Cada passo parece facas me cortando. Eu já estou quebrada. Por que me torturar mais? Felipe se agachou ao lado dela, encontrando seu olhar cheio de lágrimas. Porque essa dor é diferente. Essa dor está te levando para um lugar melhor. A dor que você sentiu na floresta, no hospital, essa era para te destruir. Mas esta dor, esta está te construindo. Suas palavras a tocaram, embora seu coração ainda vacilasse. O terapeuta gentilmente tocou o braço dela. Você vai falhar muitas vezes antes de ter sucesso. É assim que o progresso acontece. Você não precisa acreditar em si mesma ainda. Apenas tente novamente amanhã. Os dias se transformaram em semanas. Cada sessão a esgotava, a deixava em lágrimas. Mas ela continuava aparecendo. Às vezes, quando ela queria desistir, ela pegava Felipe a observando da lateral. Seus olhos cheios de um encorajamento silencioso. Outras vezes, ela ouvia a risada de seu bebê em seus sonhos e acordava com a determinação de honrar aquela pequena vida. Lentamente, dolorosamente, o progresso veio. Ela conseguiu ficar de pé por 5 segundos um dia, as pernas tremendo violentamente. Em outro dia, ela deu seu primeiro passo com as pesadas órteses. Cada marco era pequeno, mas para Camila era monumental. No entanto, com cada pequena vitória vinham ondas de exaustão. Ela frequentemente chorava até dormir, sussurrando para a memória de seu filho. Eu estou tentando, meu amor. Eu estou tentando por nós. Felipe nunca a deixou. Ele a levava para todas as sessões, celebrava cada triunfo e a confortava em cada colapso. Uma noite, depois de um dia particularmente brutal, Camila perguntou a ele em meio às lágrimas: "Por que você se importa tanto comigo?" A resposta dele foi simples, firme. "Porque você me lembra que a sobrevivência é possível, e porque você merece caminhar para um futuro mais brilhante do que o seu passado." E pela primeira vez, Camila acreditou que talvez esse futuro estivesse ao seu alcance. Enquanto Camila lutava em meio ao suor e lágrimas no centro de reabilitação, Rodrigo pensava que estava vivendo a vida que sempre mereceu. Longe da floresta nevada onde ele havia abandonado sua esposa, ele vivia em um apartamento de luxo no centro de Florianópolis, saboreando um uísque caro. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora das altas janelas, um contraste gritante com o vazio sombrio que ele havia deixado para trás. Ao lado dele estava Bianca, sua jovem secretária, e agora sua amante. A risada dela ecoava pela cobertura enquanto ela se deitava no sofá, com uma taça de champanhe na mão. "A nós", ela ronronou, batendo sua taça na dele. "A liberdade, ao dinheiro e, finalmente, aquele estorvo de esposa em cadeira de rodas." Rodrigo sorriu, sentindo-se vitorioso. Camila estava me segurando, sempre reclamando, sempre precisando de ajuda. Eu não podia desperdiçar meus melhores anos a empurrando por aí. Suas palavras escorriam com um egoísmo frio. Ele se recostou, saboreando a bebida como se fosse o sabor do triunfo. Bianca inclinou a cabeça, olhando para ele com admiração fingida. "E agora todos os bens dela ainda estão no seu nome, certo? Você vai herdar tudo assim que a ausência dela for confirmada." Os olhos de Rodrigo brilharam. "Exato! A polícia vai presumir que ela se perdeu ou foi atacada por animais. Ninguém vai suspeitar de nada. Em breve estarei livre e rico." Mas sob sua expressão presunçosa, um traço de desconforto cintilou. De vez em quando, ele imaginava a voz dela gritando seu nome na floresta, a forma como os olhos dela imploraram para que ele não a deixasse. Ele afogou a lembrança com outro gole de uísque. Bianca se aproximou, a mão dela roçando o braço dele. "Esqueça-a, você me tem agora, e podemos construir algo muito melhor." Rodrigo forçou um sorriso. Ele queria acreditar nas palavras dela. Ele queria acreditar que finalmente estava no controle.
Mas mesmo em seu abraço, algo o roía, uma estranha inquietação, como se o passado se recusasse a morrer em silêncio. Mais tarde, naquela noite, ele se sentou sozinho na varanda, olhando para a cidade abaixo. O vento era cortante, trazendo um leve calafrio que o lembrava da floresta. Ele cerrou os punhos, murmurando para si mesmo. Ela se foi. Ela tem que ter se ido. Enquanto isso, Bianca passava os olhos por suas contas financeiras, seus olhos calculistas. Ela tinha sua própria agenda, embora Rodrigo estivesse cego demais pela arrogância para notar. Para ela, Rodrigo era apenas um trampolim, um homem tolo o suficiente para trair sua esposa por luxúria e dinheiro. O que nenhum deles sabia era que Camila estava viva, lutando todos os dias para se reconstruir. Não apenas viva, mas lentamente recuperando sua força, sua dignidade e sua vontade de lutar. E quando seus caminhos se cruzassem novamente, não seria a esposa frágil em uma cadeira de rodas que estaria diante dele. Seria uma mulher renascida, pronta para fazê-lo enfrentar cada pecado que ele pensava estar enterrado. O centro de reabilitação em Florianópolis zumbia com uma determinação silenciosa, pacientes superando a dor, terapeutas oferecendo encorajamento constante. Mas naquela manhã em particular, todos os olhos pareciam estar em uma única mulher. Camila estava na borda do tatame de treinamento, suas órteses removidas, sua cadeira de rodas posta de lado. Por semanas, ela havia se preparado para este momento. Hoje, ela tentaria andar sem apoio. Seu coração batia como um tambor dentro do peito. O suor já pingava em suas palmas, antes mesmo de ela se mover. Ela olhou para o espelho do outro lado da sala, encarando a mulher refletida de volta. Não mais a figura quebrada que Rodrigo havia deixado na floresta, mas alguém com cicatrizes, frágil, mas cheia de algo novo, determinação. Seu terapeuta estava por perto, pronto para segurá-la caso ela caísse. Felipe estava encostado na parede, os braços cruzados, mas seus olhos nunca a deixaram. Seu olhar não carregava pena, apenas crença. Era isso que fazia seus joelhos tremerem, não a fraqueza, mas o peso de querer provar que ele estava certo. Quando você estiver pronta, o terapeuta disse suavemente. Camila inspirou profundamente, agarrando-se a nada além de sua própria força de vontade. Lentamente, ela moveu seu peso para a frente. Seu pé direito deslizou 1 centímetro, depois outro. O movimento parecia estranho, como se ela estivesse pegando emprestado as pernas de outra pessoa. A dor subiu por sua coluna, aguda e exigente, mas ela não parou. Passo. Ela ofegou, quase desabando, mas o terapeuta afirmou com uma mão em seu cotovelo. Camila mordeu o lábio até sentir o gosto de sangue. Ela não podia parar agora. Ela não iria. Outro passo. Suas pernas tremiam violentamente, mas se mantiveram. Seu peito subia e descia com respirações irregulares. Ela olhou para cima e encontrou os olhos de Felipe. Eles brilhavam, não com pena, mas com orgulho. Os lábios dele se curvaram no menor dos sorrisos, e naquele sorriso, Camila encontrou uma força que ela não sabia que tinha. Vamos, Camila. Ele a incentivou em voz baixa, sua voz firme. Mostre a si mesma do que você é capaz. As lágrimas embaçaram sua visão, mas ela se moveu para a frente. Um passo se tornou 2, depois 3. A sala ao seu redor desapareceu. Tudo o que ela ouviu foi a batida de seu próprio coração e a voz inabalável de Felipe ao fundo. Finalmente, ela alcançou a cadeira no final do tatame. Seus joelhos cederam e ela desabou sobre ela, soluçando incontrolavelmente. Mas estas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de vitória. Eu consegui, ela sussurrou, as mãos tremendo. Eu realmente consegui.
Felipe se agachou na frente dela. Ele pegou as mãos trêmulas dela nas suas. Sim, você conseguiu. E este é apenas o começo. Em breve você vai sair deste lugar sozinha. As lágrimas de Camila escorreram mais forte, mas pela primeira vez em meses, elas pareciam purificadoras. Eu pensei que minha vida tinha acabado naquela floresta. A expressão de Felipe se suavizou. Sua voz baixa, mas feroz. Sua vida não acabou, Camila. Ela recomeçou e você está mais forte agora do que nunca esteve. Seu peito se encheu de emoção. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, ela acreditou nele. Ela não estava apenas sobrevivendo mais. Ela estava vivendo. E a cada passo à frente, ela se aproximava do dia em que Rodrigo enfrentaria a mulher que ele pensou ter destruído. Rodrigo estava deitado em sua cobertura uma noite, rolando a tela de seu telefone, enquanto Bianca preparava bebidas na cozinha. As luzes da cidade brilhavam através das paredes de vidro, mas pela primeira vez em semanas, ele não conseguia apreciar a vista. Um estranho desconforto havia se enraizado em seu peito. Ele parou quando uma manchete apareceu em seu feed. Mulher não identificada resgatada na floresta luta pela vida em hospital de Florianópolis. Seu polegar pairou sobre a tela, seu pulso acelerando. O artigo não a nomeava, mas os detalhes o atormentavam. Uma mulher encontrada ferida na floresta, gravemente machucada por animais, descoberta por um caçador rico. A respiração de Rodrigo parou. Poderia ser? Não, era impossível. Ele a havia deixado muito para dentro, muito fraca, muito indefesa. Os lobos estavam se aproximando. Não havia como ela ter sobrevivido. Ainda assim, o pensamento o roía. Bianca voltou, colocando uma taça de vinho na mesa. O que há de errado? Você parece ter visto um fantasma. Rodrigo rapidamente bloqueou seu telefone e forçou um sorriso. Nada, apenas negócios. Mas sua mente se recusava a se acalmar. Naquela noite, enquanto Bianca dormia ao lado dele, Rodrigo ficou acordado, olhando para o teto. Ele continuava ouvindo a voz de Camila, a forma como ela havia gritado seu nome na floresta. E se alguém a tivesse encontrado? E se ela estivesse viva e contando sua história? Na manhã seguinte, ele fez algumas ligações para contatos em hospitais locais. A maioria o dispensou educadamente, dizendo que os registros de pacientes eram confidenciais. Mas uma recepcionista deixou escapar que uma mulher que se encaixava na descrição de Camila havia sido admitida semanas atrás, antes de ser transferida para um centro de reabilitação. A mão de Rodrigo tremeu quando ele desligou a ligação. Seu coração martelava contra as costelas. Ela está viva, ele sussurrou para si mesmo, o pânico inundando suas veias. Quando Bianca notou seu rosto pálido, ela franziu a testa. Rodrigo, o que está acontecendo? Você tem agido estranho desde a noite passada. Ele respondeu bruscamente, mais alto do que pretendia. Nada, cuide da sua vida. Os olhos dela se estreitaram. Ela não estava acostumada a ser excluída, mas Rodrigo não podia deixá-la ver seu medo. Não ainda. Ele precisava pensar. Se Camila realmente estivesse viva, tudo o que ele havia construído com Bianca, cada plano para a fortuna, estava em perigo. Pela primeira vez, a imagem de sua esposa não apenas o assombrava, ela o ameaçava. Mais tarde, enquanto Bianca estava fazendo compras, Rodrigo serviu-se de outro drink e olhou para seu reflexo no espelho. Seus olhos, antes confiantes, agora pareciam selvagens, assombrados. Ele murmurou para si mesmo. Se ela está viva, eu vou encontrá-la. Eu não posso deixar que ela estrague isso. Ele não sabia que Camila não era mais a mulher frágil que ele havia abandonado. Ela estava recuperando sua força, sua dignidade, sua vontade de lutar. A mulher que ele pensava ser impotente estava se transformando em seu maior inimigo. Rodrigo bateu o copo na bancada, os cacos se espalhando pelo chão.
Pela primeira vez, ele percebeu que seu maior erro não foi deixar Camila na floresta, foi subestimar a vontade dela de sobreviver. O inverno se transformou lentamente em primavera, e com isso, o corpo de Camila se transformou. A mulher que uma vez tremia apenas ao ficar de pé, agora andava confiante pelos corredores do centro de reabilitação. Cada passo ainda era pesado de esforço, mas era dela. Cada passo era uma declaração de que ela não era mais a vítima de Rodrigo. Felipe notou a mudança imediatamente. Os ombros dela não mais curvavam-se em derrota. Seus olhos não mais tinham a dor do desespero. Em vez disso, a determinação irradiava dela. Ela treinava mais do que nunca, ficando depois do horário para ultrapassar seus limites. Quando os terapeutas a incentivavam a descansar, ela balançava a cabeça. Não estou apenas aprendendo a andar. Ela sussurrava para si mesma. Estou aprendendo a lutar. Uma noite, Felipe a convidou de volta para sua propriedade, um lugar vasto com vista para as montanhas. Enquanto eles se sentavam no terraço, saboreando o chá sob o pôr do sol, ele finalmente fez a pergunta que o atormentava. Camila, ele disse suavemente, o que você quer fazer agora? Você recuperou sua força. Você tem escolhas novamente. Você não precisa olhar para trás se não quiser. Ela o olhou, sua expressão firme, mas dolorida. Eu não posso fingir que Rodrigo não existe. Ele me deixou para morrer. Ele tirou meu bebê de mim. E eu sei que ele não vai parar até conseguir o que quer. A fortuna da minha família. Se eu ficar em silêncio, ele vence. Se eu me esconder, ele controla a história. Suas mãos se apertaram em torno da xícara de chá. Eu preciso enfrentá-lo, Felipe. Não apenas por mim, mas por toda mulher que já foi abandonada, traída ou tratada como menos que humana. Ele precisa ver que eu ainda estou de pé, e ele precisa responder pelo que fez. Felipe a estudou, seu coração inchando de admiração. Ela não estava apenas sobrevivendo mais, ela estava se erguendo. Se é isso que você quer, você não fará isso sozinha, ele prometeu. Eu usarei todos os recursos que tenho para te ajudar. E ele o fez. Nas semanas seguintes, Felipe a conectou com advogados, investigadores e jornalistas. Pouco a pouco, eles construíram um caso. Provas da infidelidade de Rodrigo. Evidências de suas tentativas de tomar posse dos bens dela e testemunhos de pessoas que haviam presenciado sua crueldade. Mas Camila sabia que documentos legais não eram suficientes. Ela queria que o mundo visse a verdade com os próprios olhos. Ela queria que Rodrigo fosse exposto, despojado da máscara que ele usava tão facilmente em público. Seu plano começou a tomar forma. Um baile de gala de caridade organizado por Felipe, cheio das figuras mais influentes de Florianópolis, políticos, líderes empresariais e a mídia. Rodrigo se orgulhava das aparências. Ele não resistiria a comparecer, especialmente se pensasse que isso poderia elevar seu status. Esse seria o palco perfeito para sua queda. Uma noite, enquanto Camila revisava as evidências em seu laptop, Felipe colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. Você está pronta para isso? Ele perguntou. Camila encontrou o olhar dele, seus olhos ferozes. Eu estou pronta desde a noite em que ele me deixou na floresta. E pela primeira vez, Rodrigo não tinha ideia de que a armadilha já estava sendo montada pela mesma mulher que ele pensou ter destruído. Rodrigo se admirou no espelho do quarto em sua cobertura, ajeitando o nó de sua gravata de seda. O smoking abraçava sua estrutura perfeitamente, projetando a imagem que ele queria que o mundo visse. Rico, charmoso, intocável. O baile de gala de caridade de hoje na propriedade de Felipe Costa seria cheio da elite da cidade, e Rodrigo pretendia causar uma boa impressão. Atrás dele, Bianca estava deitada na cama, rolando a tela de seu telefone,
sua taça de champanhe descansando precariamente na mesa de cabeceira. Você realmente vai a essa coisa? Ela perguntou, sua voz tingida de tédio. Rodrigo sorriu. Claro, esses eventos são onde os negócios são feitos, reputações são construídas. Se Felipe Costa está organizando, eu preciso estar lá. Conexões como a dele podem abrir portas para mim. Bianca revirou os olhos, mas não discutiu. Ela havia se acostumado com a sede de poder e status de Rodrigo. Era parte do que o tornava atraente para ela, embora ultimamente sua energia inquieta tivesse começado a irritá-la. Enquanto Rodrigo colocava suas abotoaduras, ele olhou para o reflexo dela. E além disso, ele acrescentou, eventos como este são perfeitos para cimentar minha imagem. A cidade precisa me ver como bem-sucedido, sofisticado, um homem que pertence ao círculo íntimo. Ele não disse o resto em voz alta. Um homem que ninguém suspeitaria de abandonar sua esposa grávida na floresta. Bianca sorriu. Só não beba demais. Você fica desleixado quando está bêbado. Ele ignorou a provocação, focado em vez disso na ideia de apertar as mãos de empresários influentes, talvez até chamar a atenção de políticos. Para Rodrigo, as aparências eram tudo, e naquela noite ele planejava brilhar. Ainda assim, no fundo de sua mente, a inquietação persistia. Ele se lembrou do relatório do investigador, da possibilidade de que Camila estivesse viva. O pensamento o roía, mas ele o empurrou para baixo. Se ela realmente tivesse sobrevivido, ela já teria vindo atrás dele. A noite era sobre poder, não fantasmas. Enquanto ele abotoava o paletó, Bianca se aproximou, colocando os braços em torno de seus ombros. Você está lindo, ela ronronou, como um homem no controle. O sorriso de Rodrigo se ampliou. Isso é porque eu estou no controle. Uma hora depois, seu carro preto e elegante parou na grande entrada da propriedade de Felipe Costa. A mansão brilhava com luz dourada, suas janelas vivas com risadas e música. Fotógrafos tiravam fotos, enquanto convidados de elite saíam de veículos de luxo, seus vestidos e smokings cintilando sob os lustres. Rodrigo ajeitou suas abotoaduras novamente, sua confiança aumentando. Ele já podia se imaginar lá dentro, cativando investidores, impressionando a mídia e talvez até chamando a atenção de Felipe. Bianca entrelaçou o braço com o dele enquanto eles caminhavam para a entrada. Tente não me envergonhar, ela provocou levemente. Rodrigo riu. Querida, eu não fico envergonhado. Eu faço as pessoas se lembrarem de mim. Ele não tinha ideia de quão verdadeiras essas palavras seriam. Naquela noite, as pessoas se lembrariam dele, mas não por seu charme ou sofisticação. Eles se lembrariam dele como o homem exposto, despojado de suas mentiras, de pé face a face com a esposa que ele pensou ter enterrado na neve. O grande salão de baile da propriedade de Felipe Costa cintilava com lustres, o ar vivo com música, copos tilintando e o murmúrio de vozes poderosas. Políticos, magnatas dos negócios e celebridades enchiam a sala, suas risadas ecoando sob os tetos abobadados. O baile era mais do que um evento de caridade. Era um palco, e Felipe havia orquestrado cada detalhe com precisão. Rodrigo entrou com Bianca em seu braço, exibindo seu sorriso ensaiado enquanto as câmeras clicavam. Ele se moveu pela multidão com confiança, apertando mãos, trocando gentilezas vazias, fingindo que pertencia à elite. Bianca se agarrava a ele, seus olhos examinando a sala com fome por oportunidades. Rodrigo se sentiu no controle novamente, o desconforto das últimas semanas desaparecendo sob o brilho da admiração. Os convidados elogiavam sua aparência, perguntavam sobre seus empreendimentos e ele absorvia cada palavra. Por um momento, ele acreditou na narrativa que havia criado. Rodrigo, empresário de sucesso, parceiro desejável, convidado respeitado. Do outro lado do salão,
Felipe estava perto do palco, seu olhar calmo, mas afiado. A noite era aquela. Camila, vestida em um vestido que brilhava sob as luzes, estava escondida atrás das cortinas, seu coração acelerando. Suas pernas tremiam, não de fraqueza, mas pelo peso do momento. Meses de dor e recuperação a haviam trazido até aqui. Ela tocou o colar em seu pescoço, um pingente simples que um dia pertenceu à sua mãe. Isso a confortava. Ela não estava apenas confrontando seu marido, ela estava reconquistando sua vida, sua dignidade, sua voz. Felipe apareceu ao lado dela, a mão descansando gentilmente em seu braço. "Você está pronta?" Ele perguntou suavemente. Camila engoliu em seco, assentindo. Mais do que pronta. Momentos depois, Felipe subiu ao palco, microfone na mão. "Senhoras e senhores", ele começou, sua voz grave chamando a atenção. "Obrigado por se juntarem a nós esta noite. Esta noite é sobre resiliência, sobre honrar aqueles que se erguem novamente, apesar das adversidades impossíveis." A multidão aplaudiu educadamente, saboreando champanhe. Rodrigo ouviu com meio interesse, conversando com um banqueiro por perto. Mas então, as próximas palavras de Felipe silenciaram a sala. "Eu quero apresentar alguém que incorpora esse espírito. Uma mulher que enfrentou traição, tragédia e uma perda inimaginável. Mas está aqui esta noite mais forte do que nunca. Por favor, deem as boas-vindas a Camila." Os convidados ofegaram quando as cortinas se abriram. Camila deu um passo à frente, seu vestido esvoaçando, seus passos firmes e seguros. Todas as cabeças se viraram. Alguns a reconheceram imediatamente. Outros sussurraram em choque, mas ninguém ficou mais atordoado do que Rodrigo. O rosto dele perdeu a cor, seu copo escorregou da mão e se estilhaçou no chão de mármore. "Camila!" ele sussurrou, paralisado de incredulidade. Os olhos de Camila se encontraram com os dele, não com medo, mas com uma determinação inabalável. O salão de baile parecia prender a respiração enquanto ela chegava ao centro do palco. Ela pegou o microfone de Felipe, sua voz firme apesar da tempestade dentro dela. "Sim, Rodrigo, sou eu, a esposa que você deixou na floresta para morrer." O salão de baile explodiu em murmúrios, suspiros e olhares chocados. A máscara de Rodrigo rachou, sua arrogância derretendo em pânico enquanto o mundo se virava para olhá-lo. E naquele momento, Camila soube que o palco era dela e que a queda dele tinha acabado de começar. O salão de baile estava em silêncio, exceto pelo fraco zumbido dos lustres. Todos os olhos fixos em Camila, sua voz ecoando através do microfone. Rodrigo estava congelado perto do centro da sala, pálido e rígido, como se o chão sob ele tivesse se estilhaçado. As mãos de Camila tremeram ligeiramente, mas sua voz era forte. "Meses atrás, meu marido me levou para o fundo da floresta. Eu estava grávida de 7 meses, em uma cadeira de rodas, completamente dependente dele. Ele me disse que íamos respirar ar puro, mas o plano dele não era cuidar de mim. O plano dele era me abandonar, deixar que os lobos terminassem o que ele não teve coragem de fazer." Os convidados ofegaram. As pessoas se viraram para Rodrigo, seus olhos se estreitando com julgamento. As câmeras disparavam, enquanto os sussurros se espalhavam pelo salão de baile como fogo. Rodrigo balançou a cabeça violentamente, sua voz falhando. "Isso é mentira! Ela está tentando me arruinar. Ela é instável. Sempre foi." Camila ergueu o queixo, inabalável. "Se eu fosse instável, Rodrigo, então explique isso." Ela gesticulou em direção a uma tela de projetor. Felipe clicou em um controle remoto e uma série de fotos apareceu, imagens capturadas pelo investigador que eles haviam contratado. Fotos de Rodrigo com Bianca entrando em hotéis, assinando documentos suspeitos, evidências de sua traição. O salão explodiu em murmúrios chocados. Bianca se enrijeceu, seu rosto corando quando os convidados a reconheceram nas fotografias.
A voz de Camila cortou o barulho. Enquanto eu lutava pela minha vida na neve, enquanto eu perdi o filho que eu carregava, Rodrigo estava aqui, com ela, planejando roubar tudo o que meus pais me deixaram, me apagar e viver como se eu nunca tivesse existido. Suas palavras caíram como adagas. Mulheres na multidão agarraram seus colares. Homens murmuraram maldições. Uma senhora mais velha sussurrou alto o suficiente para muitos ouvirem. Monstro. Rodrigo avançou desesperado, o suor escorrendo por sua testa. Ela está mentindo! Ela está manipulando todos vocês! Ela... Mas Felipe se colocou entre eles, sua voz firme e imponente. Chega! Camila não está aqui sozinha. Temos os registros financeiros, os testemunhos legais e a prova de seu caso. Cada documento está pronto para ser entregue às autoridades. Esta não é apenas a palavra dela contra a sua, é a verdade contra suas mentiras. A boca de Rodrigo se abriu, mas nenhuma palavra saiu. A multidão vaiou, murmúrios de nojo ecoando pela sala. Bianca lentamente se afastou do lado dele, seus olhos frios, sua lealdade desfeita. Os olhos de Camila nunca deixaram os de Rodrigo. Sua voz caiu mais calma agora, mas mais afiada que aço. Você me deixou para morrer, Rodrigo. Você pensou que eu era fraca, mas eu ainda estou aqui. E você? Ela fez uma pausa, seu olhar o perfurando. Você não é nada além de um covarde. A multidão explodiu em aplausos, alguns se levantando, outros gritando palavras de encorajamento para Camila. As câmeras disparavam incessantemente, capturando a desgraça de Rodrigo. Rodrigo cambaleou para trás, seu rosto pálido, seu corpo tremendo. Pela primeira vez, o homem que se acreditava intocável estava verdadeiramente encurralado. E quando os policiais entraram no salão de baile, chamados pela ligação silenciosa de Felipe. Mais cedo naquela noite, Rodrigo percebeu que seu império de mentiras estava desmoronando mais rápido do que ele podia respirar. Os pios policiais se moveram rapidamente pelo salão de baile, seus distintivos brilhando sob os lustres. Rodrigo tropeçou para trás, o rosto encharcado de suor, enquanto a multidão se abria para deixar os oficiais passarem. Esperem, isso é um engano. Vocês não podem me prender, ele gritou, sua voz falhando. Um policial se aproximou, tirando um mandado. Rodrigo, você está sob prisão por fraude, conspiração e tentativa de homicídio. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Suspiros encheram a sala, seguidos por aplausos. Convidados que antes apertavam a mão de Rodrigo, agora davam as costas para ele. Ele se virou para Bianca, desesperado. Diga a eles que isso não é verdade. Mas Bianca apenas sorriu, se afastando. Desculpe, Rodrigo, você pensou que estava me usando, mas eu estava te usando o tempo todo. Ela enfiou a mão no braço de outro homem, deixando Rodrigo tremendo de traição. Os olhos de Camila nunca deixaram os de Rodrigo, sua voz calma, mas cortante. Você deixou de ser meu marido no momento em que me deixou na neve. Eu te apoiei em tudo, mas você escolheu a ganância, a luxúria e a crueldade em vez do amor. E agora você vai ficar sozinho. A multidão explodiu em aplausos, o apoio deles a envolvendo como um abraço quente. Rodrigo gritou enquanto era arrastado, seus gritos ecoando pelo corredor de mármore, ficando mais fracos até desaparecerem. O salão de baile lentamente voltou à sua música e conversa. Mas agora Camila era o centro da admiração. Os convidados se aproximaram dela com palavras de respeito, alguns até com lágrimas nos olhos. Ela não apenas havia sobrevivido, ela havia triunfado. Mais tarde naquela noite, depois que os últimos convidados haviam partido, Camila estava no terraço observando as luzes da cidade. A noite estava fria, as estrelas cintilando acima, e pela primeira vez em meses, seu coração se sentiu leve. Felipe se juntou a ela, sua presença firme e reconfortante.
Ele não falou no início. Simplesmente ficou ao lado dela, deixando que o silêncio curasse o que as palavras não podiam. Finalmente, ele se virou para ela. Sua voz baixa e terna. Acabou, Camila. Você está livre. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Mas desta vez, era uma lágrima de libertação, não de dor. Eu pensei que nunca mais sentiria isso, paz, esperança, um futuro. Felipe estendeu a mão para a dela, entrelaçando seus dedos nos dela. O futuro é seu agora, e se você me permitir, eu gostaria de fazer parte dele. Camila olhou para ele, seu coração inchando. Por meses ele havia sido seu protetor, sua força, sua luz na escuridão. E agora ela percebeu que ele também era sua segunda chance no amor. Sim, ela sussurrou, a voz tremendo de emoção. Eu também quero isso. Nos meses que se seguiram, Camila continuou sua recuperação, seus passos se tornando mais fortes, até que ela não precisasse mais de apoio. Ela e Felipe construíram uma vida juntos cheia de risadas, respeito e cura. E um dia, Camila segurou um bebê recém-nascido em seus braços, a prova de que mesmo após a perda mais profunda, a vida podia florescer novamente. Camila foi abandonada, traída e deixada para morrer. Mas no final, ela se ergueu mais forte, encontrou o amor e provou que nenhuma traição poderia destruir a vontade de uma mulher de sobreviver. E assim, meus queridos amigos, a história chegou ao fim. E se você ainda está aqui comigo agora, isso significa que algo nesta jornada tocou seu coração de uma forma muito real. A dor de Camila, sua luta e seu renascimento não são apenas drama em uma tela. Eles são um espelho da própria vida, onde a traição, a perda e a injustiça podem nos quebrar, mas nunca nos definem. Os estoicos frequentemente diziam: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Camila poderia ter deixado seu sofrimento a consumir, mas ela escolheu, em vez disso, agir, se levantar e criar uma nova vida. Essa é a cura da qual todos nós precisamos nos lembrar. Nossas circunstâncias podem não ser nossa culpa, mas a forma como nos reerguemos delas é sempre nossa escolha. Outra verdade estoica é: o obstáculo é o caminho. O que quase matou Camila se tornou o próprio fogo que a fortaleceu. Talvez em sua própria vida você carregue traições, luto ou cicatrizes que outros não veem. Deixe esta história te lembrar que mesmo a noite mais escura pode ser o solo onde a esperança cresce novamente. A cura não apaga a dor, ela a transforma em sabedoria e força. Então, esta noite, pergunte a si mesmo: onde está a minha floresta? Onde eu me senti abandonado ou quebrado? E como eu posso, como Camila, escolher me levantar de qualquer maneira? Se esta história te tocou, por favor, dê um like, compartilhe com alguém que precisa de encorajamento hoje e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque aqui nós contamos histórias que te lembram. Você é mais forte do que sua dor e você nunca está verdadeiramente sozinho. Fique conosco, amigos. A próxima história pode ser a que te dá exatamente a esperança que você estava procurando.